Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 20 de fevereiro de 2025. E sempre nas quintas-feiras nós estudamos essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho e vamos iniciar o estudo do capítulo 7, que tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito, né? E itens 1 e 2, o que se deve entender por pobres de espírito. Quem vai fazer o estudo para a gente é a Rosângela Figueiredo, trabalhadora do COI, Centro de Educação e Orientação Espírita Gélio Gonçalves. Queremos agradecer a Rosângela por aceitar o nosso convite, de estar conosco aqui para fazer esse estudo. Mas antes de nós iniciarmos o estudo do Evangelho, capítulo 7, itens 1 e 2, eu vou ler uma pequena mensagem desse livrinho aqui, ó, Baltazar, psicografia do médium altivo caríssimo Panfiro, pelo espírito Baltazar. E a mensagem escolhida para hoje foi de capítulo 40, que diz assim: façamos o bem possível, caminhemos os quilômetros necessários com aqueles que se dizem nossos perseguidores. Trabalhemos nossas ideias, estudemos sempre o Evangelho, para sabermos como nos conduzir diante das inúmeras dificuldades da estrada. Com a certeza absoluta de que o coração do Mestre há de nos conduzir e há de nos socorrer sempre, participemos ativamente da nossa humanidade, dando nossa contribuição eficaz e feliz para que o reino de Deus, que Jesus tanto lutou por implantar, seja finalmente instalado na Terra. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, a Francisco de Assis, agradecendo a oportunidade que o Pai nos oferece de estarmos reunidos aqui mais uma noite para estudar esse santo Evangelho, esse código divino que tanto nos auxilia, nos sustenta, nos ampara e nos consola. Que o Pai continue a nos fortalecer, equilibrando as nossas energias, equilibrando, né, as energias do nosso corpo, para que a gente possa continuar o nosso trabalho e que nós busquemos sempre nesse Evangelho o remédio que tanto necessitamos para continuar a nossa caminhada. E sempre pedimos a Deus por todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento desse planeta ou no plano espiritual já desencarnados, que todos possam ser consolados e amparados pelo Divino Senhor. E assim envolvidos por essas vibrações amorosas que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos, ó Pai, que nos permita dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Rosângela, você tem até 7h20, tá? Para Tá, concluir teus pensamentos. Que o Senhor te tá. abençoe e continue abençoando a todos nós. Você conseguiu o vídeo? Não. Se conseguir, conseguir. Ah, então tá. Pode começar com ele. Vou compartilhar aqui, tá? Tá. Encontrando os pregos desse Jesus revelou as mudanças das pregos de inteligência, como categorizar o estudo da habilidade dos outros. O Senhor Lenz vinha e enriqueceu plano o espírito e vida. O divino mestre, ante a dominação e iniquidade do mundo, leva em cima de tudo a humildade, a disciplina e a dominação. Vivendo as orações sinceras e simples, exaltava ele os que se emparelham de ignorância, os que arrojam para longe de si mesmos o enganoso da verdade.
Os que ouviram o orgulho cristalizado, os desafios normalmente sobrevivos, os que suportam para os outros, esse apoio do estilo, o imediatismo da luta militar, os que emocionam a felicidade própria, o fim de que a vida é as criaturas. Essa sacrifício, cultivando o silêncio e o carinho, a generosidade e a elevação. Os domínios da gentileza faltam para que o entendimento e a alegria dirijam as relações comuns, o santuário da graça, a vida social, que se apela a fim de que a glória de Jesus e de seus mensageiros formando para os homens. Porque ele é assim, que souber as leis que ele abraça de todo conhecimento convivemos, viva a vontade do Senhor em todos os instantes da vida. E astúcia, realmente, são aventuranças divinas. A Você tem felicidade. que desligar. Ele estava em inglês? Oi? Ele estava em inglês? Não, Nossa, eu escutei ele em inglês. não. Não sei. É Alguém mesmo? no inglês? Eu também escutei inglês. Proteção. Ah, tá. Tá. É porque é do Haroldo, então ele deve fazer em português e em inglês, por isso que eu achei diferente, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Esse é uma. Primeiro, boa noite a todas, né? Com grande alegria que estou aqui, tá? Pedindo a Deus que, né, reiterando o pedido que foi feito pela Rose, pedindo a Deus que nos ampare, nos proteja a todos. E esse tema, esse item, né, é muito bonito, quando fala bem-aventurados os pobres de espírito, né? E muito se faz confusão. Pô, mas como é que é? Então é só o pobre, né? Não entende. E às vezes tem essa questão do pobre de espírito que pode se usar de forma pejorativa. É um pobre de espírito, quer dizer que não tem amor, né? Mas não é isso que Jesus traz quando, em Mateus 5, quando ele fala bem-aventurados, pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então, mas quem são esses pobres de espírito? Será que é aquela pessoa muito humilde, muito simples, que não fala nada, né? Que muitas vezes, não, muitas vezes elas não se colocam. Pobre de espírito, que nós vamos ver aqui, não é isso. E essa página que Kardec vem nos trazer, né, falando sobre a reflexão dos pobres de espírito, nós vamos entender, porque ele começa já dizendo assim: a incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. E é verdade. E essa máxima não ia ficar, vamos dizer assim, ia ficar isenta que alguém, né, não zombasse, né? Então, o que é esse pobres de espírito? Aí ele continua dizendo: por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Mas esse humilde, quando eu falei assim, será que é aquele humilde? Porque tem o humilde e tem o humilde. Vamos lá. Tem aqueles que se colocam como humildes, mas de humilde não tem nada.
muitas vezes, ou fala muito baixo, ou vira o pescocinho um pouquinho de lado, como se precisasse que nós tivéssemos a piedade daquela criatura. E não é isso, tá? Tanto é que ele diz ser para este, na reflexão que Kardec faz, o reino dos céus, mas para os humildes, a verdadeira humildade, né? Então, aqui ele continua assim: "Ó, os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tal conceito de si próprios e da sua superioridade, né? E que consideram divinas como indignas de lhes merecer atenção." Então, muitas vezes, não quer dizer, embora faça parte da evolução do espírito, a asa do conhecimento e a asa do amor. Mas não quer dizer, tá, que geralmente como a gente vê, né, porque a pessoa tem um saber, que ela é aquela pessoa que já entende tudo, que tem compreensão de tudo, não necessariamente, porque há aqueles que têm a sabedoria e tem aqueles que têm o conhecimento. Ter conhecimento, excesso de conhecimento, não quer dizer que é uma pessoa que tem sabedoria. Não é isso. Ela tem conhecimentos, tá? Aí continua dizendo aqui, concentrando sobre si mesmo, ele está falando desses homens de saber, né, e de espírito, no entender do mundo. Primeiro, seus olhares, eles não os podem elevar até a Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria e a negar até mesmo a divindade. Porque é dessa forma, né? Às vezes a pessoa é detentora de um conhecimento e muitas vezes ela se coloca como acima do bem e do mal, como se ela fosse o centro do mundo, como se ela entendesse tudo. E é o que Kardec vem nos colocar aqui, que não é o caminho, não é por aí, né? E aí ele continua, ou se condescendem em admiti-la, contestando-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadido de que eles são suficientes para bem governá-lo. E aí a gente vai ver, tem até uma mensagem do Momento Espírita muito, muito interessante que eu vou compartilhar com vocês, né? Que vai nos orientando, vai nos esclarecendo até sobre isso. Né? Então, às vezes, é como fazer uma oração. Muitas vezes a pessoa fica tímida para fazer oração porque acha que a oração são muitas palavras, quando o que é suficiente é o que você, poucas palavras, mas aquilo que sai de dentro de cada um de nós, tá? Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. O que quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: muitas pessoas acham, porque elas têm aquilo que eu falei, o conhecimento, e não necessariamente a sabedoria, que elas são, ou vamos dizer, o néctar, né, da vida, que elas têm toda, vamos dizer, a porta dos reinos dos céus vai estar escancarada para elas. E não é por aí, tá? E não é por aí mesmo. Aí continua assim. Se se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhe esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contempla. Facílimo de entender. Muitas dessas pessoas, às vezes, elas não admitem, né, aqueles que ainda não têm a possibilidade, botando essa possibilidade entre aspas, de conhecer esse mundo invisível. Então, não admitem, tudo bem, porque não conhecem, ou
não admitem porque acham que esse tipo de, vamos dizer, de situação, como que pode acontecer de ser assim tão tão intenso ou vai demonstrar ou demonstra, né, para ele que ele é uma pessoa ignorante, tá? O ignorante de ignorar, tá? O que que é? Porque entra o orgulho. É que nem aquela pessoa que, às vezes, ela está, vamos dizer, ela está com seu ponto de vista muito, muito fechado nela mesmo, que ela não admite outro ponto de vista. E quando, na verdade, nós não detemos a verdade. Cada um de nós tem pequenos pedaços de verdades, não é? Não posso falar, a doutrina espírita está com toda a verdade. Não. A doutrina espírita tem uma parte, o catolicismo tem outra parte, o evangélico, e assim sucessivamente. Né? Então, é isso que Kardec tá trazendo para nós, né? Para a nossa compreensão dessa questão dos pobres de espírito. Os pobres de espíritos vão ser as criaturas que, como tem ali, é muito interessante, são aquelas que podem ser ensinável. Eu achei tão interessante essa palavra ensinável. O que quer dizer? É aquela pessoa que está aberta a conhecer, a admitir, muitas vezes, que ela não sabe tudo, né? Como aquele filósofo, né, falou, só sei que nada sei. Então, quando a pessoa admite que ela não sabe tudo, ela já está usando até da humildade de reconhecer que ela não é a detentora de todo o conhecimento, ou o que ela diz é a última verdade, né? Ou, quando não, a única verdade, nem a última, né? Aí ele continua aqui dizendo assim: entretanto, diga o que disserem, forçoso lhe será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. Aqui ele está falando principalmente que muitas pessoas julgam esse mundo invisível, o mundo dos espíritos, né? Ah, isso é besteira, imagina, espírito, não sei o quê. Quando a pessoa ela fala e você percebe que a fala dela é por falta de conhecimento da causa, tudo bem. Mas tem aqueles que falam pela arrogância. Que besteira, como é que pode acreditar em espírito, acreditar que a vida continua, acreditar nisso, acreditar naquilo? Hoje, a doutrina espírita, hoje, eu escutei isso e eu achei muito interessante. Hoje, ela não tem que provar nada. Quem não consegue, que prove que a doutrina espírita está equivocada. Tá? Então, o espiritismo hoje ele não precisa provar nada. É muito interessante isso, que a gente percebe que, olha só, muitas pessoas já começam provavelmente a não entender tão profundamente a doutrina, mas começa a despertar. Tem várias pessoas que perguntam: mas como é que é essa questão do espiritismo? O que é esse espiritismo? E aí entra a responsabilidade de todos nós espíritas ou aqueles simpatizantes que estão iniciando, de estudar. Aquilo que a gente sempre fala, o espírita precisa estudar, para que ele não passe as informações de forma equivocada, né? Então, não tem mais hoje o espírita chegar e falar assim, gente, eu acho que tem mundo espiritual. É inadmissível. Ou ele aceita, ou então ele muda de caminho, porque ele não está entendendo nada, né? Ou, eu acho que os mortos se comunicam. Se ele está no espiritismo, se ele estuda e se ele conhece os pilares que sustentam essa doutrina, é muito importante que ele comece a ver isso de forma muito assim, estudar mesmo, para não falar, vamos dizer, às vezes, não falar besteira ou abobrinhas, né?
às vezes vão à nossa casa espírita, ou, vamos dizer, como a gente tem esse recurso online, alguém perguntar. Ah, mas o que que é esse espiritismo? O que que ele quer dizer? Mas eu perdi um ente querido. Ah, será que um dia eu vou encontrar? Não vou encontrar? Quer dizer, então, como espíritas, nós precisamos ter isso muito bem trabalhado em nós. Está estudando, está conhecendo. Aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais, nada menos do que é o Evangelho de Jesus, que a gente vê à luz do Espiritismo. Mas é o Evangelho. Isso aqui que Jesus falou, né? E Mateus anotou: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Não foi o Espiritismo que falou isso. O Espiritismo vem explicar o que é esse pobre de espírito, tá? Aí aqui diz assim, o Kardec colocando, né, que vai chegar um momento, para alguns, vamos dizer, daqui a um tempo, ou não nessa reencarnação, ou noutra, em que nós vamos precisar entender e mergulhar nesse mundo invisível, que ele existe. Ele existe. Tudo bem, eu posso não aceitar, ele não vai deixar de existir se eu resolver. Ah, eu não acredito que existe mundo invisível. Tá, ele não vai existir. É o que a gente escuta sempre. Se o mundo material acabar, o mundo invisível não acaba. O mundo invisível não precisa do mundo material para ele sobreviver. Ele sobrevive muito bem, graças a Deus. Porém, esse mundo invisível, juntamente com o mundo material, proporciona a nós, espíritos em progresso, em transformação, a evolução. É por isso que a gente reencarna. Ah, eu poderia evoluir lá no mundo? Sim, claro. Porém, dentro de várias situações que a vida se apresenta, eu preciso reencarnar ainda. Vai chegar um momento em que eu não vou precisar encarnar, mas nem pensa nisso agora. Deixa aí. Né? Vamos pensar o que a gente está fazendo agora, o que a gente pode construir, o que a gente pode fazer de melhor e aproveitar esse momento. E aproveitar esses instantes que a gente está aqui encarnado. Aí ele diz, aqui, Kardec ainda diz assim: é lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. E o que é muito interessante, quando ele fala isso aqui, eu fico pensando, já pensou a gente chegar do outro lado e aí tem aquela conversa, né? Bem assim, pelo que eu observei no mundo invisível, não é conversa ao pé de orelha, não, né, gente? Pé de ouvido, não. Lembra do nosso lar? André Luiz foi pedir o mentor lá, conversou com o André e com uma senhora, quer dizer. Então, ele já estava desesperado, porque ele achou que ia ser aquela conversa meia boca, assim, baixinho, mas não é não. Eu fico tentando imaginar, mas ainda não quero nem saber como é que vai ser, como que é lá daquele lado, né? Mas deve ser terrível. Terrível assim, de você chegar e achar que vai chamar, né, como a gente às vezes faz, chama uma amiga, vem cá, quero te contar uma coisa, um segredo lá, não tem esse segredo não, tá? E aí, chegar e falar assim, olha, você podia ter dado mais, ter trabalhado mais, ter estudado mais, olha aqui, era isso, era aquilo, e aí a gente vai ver, né, ou aqueles, caramba, ah, então o mundo invisível é isso tudo, existe. É, mas você sabia. E para a pessoa, com certeza, né? Eu estudei lá, e aí eu vou chegar e falar assim, não, eu nem sabia, sabia. Está aqui. E pior que está lá mesmo, né? Não tem como. Tá? Vai estar lá escrito, lá bonitinho, que eu já sabia, que quando eu voltei para cá, que eu ia trabalhar, melhorar, progredir e ajudar ao planeta, ajudar o meu próximo, muitas coisas que eu precisaria fazer.
E aí, Kardec continua dizendo: Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que desconheceu a majestade e outro que humildemente se submeteu às leis. Né? Não vai adiantar chegar, mas olha, eu fazia cursos, eu era palestrava, eu psicografava, eu fazia isso, fazia aquilo, mas e aí? Você trabalhou a humildade? Não, mas sabe, alguns eram difíceis, não compreendiam. Não vai adiantar, não tem carteirinha de espírita quando chega do outro lado. Não vai ter, tá? Então, é necessário, por exemplo, eu entender mesmo, tá? E eu compreender que há uma força maior que a tudo comanda. E muitas vezes o sofrimento é exatamente isso, porque eu deixo-me invadir pelo meu orgulho do saber, que às vezes é um saber muito mais para o mundo aqui do que um saber mesmo, a sabedoria mesmo, aonde eu vou aprender e aprender os princípios evangélicos, os princípios de amor, né? Os princípios de luz, de evolução que, como espírito, eu preciso adquirir. É por aqui, é começando aqui nesse planeta, né, com as dificuldades que a vida se apresenta, com todos esses problemas, que eu vou começar realmente a começar a entender, a começar a trabalhar essa, entre aspas, pobreza de espírito. Pobreza, ser pobre de espírito, tá? Trabalhar isso daí. E aí, eu vou aqui no Momento Espírita, tem um texto aqui deles que eu salvei, que é muito interessante, tá? Que ele diz assim, ele começa, antes, porém, ele começa, tem aqui, é que eu estou aqui no celular, gente, aí já viu, né? Essa parte aqui eu ainda tenho algumas dificuldades, tá? Primeiro, é importante a gente saber o que é ser, né, pobre de espírito. Então, diz aqui assim, deixa eu pegar aqui, o que significa pobres de espírito? Ser humilde e ensinável. Olha só que bacana. Ser humilde e ensinável. É aquela pessoa que ela é humilde e ela está aberta a aprender. O ensinável é isso. Humilde e ser humilde e ensinável, tá? Reconhecer a necessidade de Deus. Pobre de espírito, reconhecer a necessidade de Deus. E muitas vezes nós achamos que nós, por nós mesmos, nos bastamos. Achamos que aquela força maior que está acima de nós não, não é maior do que eu. E aí pode parecer meio assustador, falar, quem é que pensa assim? Muitos. E Rosângela, em algum tempo, até passado mesmo, em outras épocas, certamente deve ter pensado a mesma coisa, né? Aqui me remete muito à história de Jesus Gonçalves, que ele tinha uma rádio, né? E lá o locutor, um dia lá qualquer, virou e falou assim: amanhã estaremos aqui, se Deus quiser. Ele pega o microfone e ele fala o quê? Se Deus quiser, não, se eu quiser, porque aqui nessa rádio quem manda sou eu. Aí ali a gente viu que espírito que era, e a gente para e fala assim, a gente também já foi da mesma linha, tá? Ser manso, gentil, bondoso, paciente e tolerante. Tudo isso é fácil, né? Mansidão, bondoso. A paciência, então, o meu nome do meio é paciência. Eu não gosto de falar muito, porque eu sou bastante humilde, né? Rosângela, paciente, Figueiredo, tá? Saber amar a Deus e ao próximo. E é muito interessante aqui que eu vou até Joana, que Joana, ela diz assim,
Você precisa se amar para amar ao próximo e amar a Deus. Porque como é que a gente pode amar a Deus que a gente não vê e não consegue amar ao próximo que está ali no dia a dia com a gente? Não é? Isso tudo são reflexões, tá? Observar e viver as leis de Deus. Simples. Aí, às vezes, eu fico pensando, gente, é só isso aqui. Mas por que que muitas vezes, Rosângela não consegue entender isso? Não para refletir sobre isso. É só, ó, observar e viver as leis de Deus. Ponto. Estudar com humildade. Reconhecer as próprias limitações. Aqui eu achei isso daqui eu achei muito interessante quando fala sobre isso, né? Reconhecer as próprias limitações, porque a gente às vezes não quer reconhecer que nós somos seres limitados, que a gente não pode tudo, que a gente não tem condições de fazer tudo, e que reconhecer algumas vezes que a gente não vai conseguir, não quer dizer que a gente, puxa vida, eu sou fraca porque eu não consegui. Não, reconhecer as próprias limitações, não é? Buscar a verdade e o progresso pessoal. Isso é um dos caminhos, tá? E aí, o que Jesus ensina sobre os pobres de espírito? Vamos lá. Jesus reservou bem-aventurança aos pobres de espíritos, não menosprezava a inteligência. Jesus honrava a humildade, a disciplina e a tolerância. E a vida de Jesus é exatamente isso. Ele honrava, ele sabia, ele conhecia cada um daqueles que ali estavam. Ele não se enganou com nenhum deles. Nenhum deles provocou em Jesus nenhuma surpresa. Ele sabia, mas ele tinha o quê? Essa humildade, né? A tolerância. Ele sabia que Pedro, embora toda aquela dificuldade, embora fosse negá-lo, ou coisa assim, né? Ou outras coisas, mas ele sabia que ele era um bom homem. Tanto é que eu acho muito interessante que o que Jesus fala? Sobre ti construirei a minha igreja. Sobre quem? Não podia ser sobre Paulo. Paulo era inteligentíssimo. Paulo tinha todo o quê? Um conhecimento. E Pedro era pescador, era mais turrão, era mais, sabe? Mas era alguém em quem Jesus sabia que ele podia construir e sobre ele construir a igreja. A igreja, vamos botar assim entre aspas, tá? O evangelho, né? Jesus exaltava os que se empobrecem de ignorância. Jesus exaltava os que renunciam à felicidade própria, né? Então, isso aqui eu achei muito, muito interessante, que eu tirei lá na pesquisa, né? E aí, quando Jesus, né, na redação do Momento Espírita, ele começa o texto, né, um texto muito, muito bacana, tá? Muito bom mesmo para a nossa reflexão. Ele começa assim, ele começa a dizer que no Sermão da Montanha, o Mestre Jesus afirmou: bem-aventurados os pobres de espírito, que é o título do nosso estudo, né? Que deles é o reino dos céus. E aí ele diz assim: o que afinal o mestre pretendia proclamar? Jesus proclama que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. E geralmente a gente troca, né? A gente ou em troca não, a gente ricos de orgulho, troca, né? E às vezes bate no peito, comigo eu sou assim mesmo. Comigo é assim mesmo, como se aquilo fosse algo, né, para a gente, mas compreensível para nós que vivemos no mundo de expiações e provas. Não é assim, justifica, porém, a gente sabe que é hora da gente começar a modificar isso, né?
Os espíritos ricos são aqueles que acumulam os tesouros que não se confundem com as riquezas da terra. E aí a gente vê situações assim, até bastante, é, como é que eu posso dizer? Difícil. Por exemplo, né? Como a questão do dinheiro, do poder, como as pessoas, muitas das pessoas se colocam como se fossem acima do bem e do mal. Eu estou assistindo um documentário que eu nunca tinha assistido, alguém me recomendou e eu fui assistir. Ele não tem nada de espírita. É um documentário que ele fala, gente, fugiu o nome do documentário. É um documentário que fala sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Ele tem um título até bastante interessante, né? Agora me deu branco no título, ah, meu Deus, né? Muito interessante. E ali conta a história do Capitão Guimarães, do Castor de Andrade, do Miro, do filho do Miro, não sei o quê. E um que eu assisti é do Maninho. E aí era assim, um grupo que eles tinham todo um poder, entre aspas, né? Um poder, mas tinham. E aí, quando começou a ter aquela guerra toda entre eles, como tem a guerra até hoje, né? Aí de outra forma, alguns se colocavam como acima do bem e do mal, né? Muito interessante que um fato ali me chamou a atenção, que um deles, né? Não vou citar o nome, que não importa, né? Depois eu coloco para vocês qual é o título desse documentário, desse documentário. Ele queria conquistar, ele colocava assim, Jacarepaguá, até chegar não sei em que lugar aí. Gente, é algo assim, bem acima, bem surreal. Surreal. Aí, lógico, né, que tem todo um problema de família, tem todo, né, vale o que está escrito, é o nome do documentário. Vale o que está escrito. Aí tem aquela coisa de família, né? De acabar com o outro, um pegar o dinheiro do outro, um fazer isso, fazer aquilo. Aí são pessoas que acham que os seus bens é a maior riqueza, bens materiais. E aí muitos acabam de forma terrível, né? Aí aqui, nesse texto, aí ele diz assim, né? Seus bens não são jamais corroídos. Aqueles bens que a gente adquire aqui, tá? Que não são corroídos pelas traças, tampouco podem ser subtraídos pelos ladrões. Quando a gente constrói bens que não podem ser corroídos pelas traças nem roubados pelos ladrões. Mas, às vezes, né, a gente ainda está naquela coisa, mas eu tenho que adquirir isso, adquirir aquilo. Só que a hora que chega para todos nós, não tem como, não tem. Não tem como, não tem aquele que vai enganar a morte, porque a lei, é lei de Deus, é lei natural da vida, vai ficar aí. O dinheiro vai ficar, o poder vai ficar, e não sei o quê, e várias coisas que ficam, não leva, né? É até muito interessante que me veio uma historinha que uma pessoa, né, quando ela chega no plano espiritual, aí ela é questionada lá sobre os bens, aí ela falou, mas eu deixei minhas terras, eu deixei meus escravos, eu deixei isso, deixei aquilo. Aí o mentor vira para ele, você deixou porque você não pôde trazer, porque se pudesse você trazia, né? Quer dizer, então ele deixou, né? Eu deixei, né? Então, essa é a questão, tá? Os pobres de espírito são os que não têm orgulho, são os humildes que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca exibem o que têm.
E, infelizmente, é o que a gente mais vê às vezes. São pessoas, às vezes, que elas têm e elas exibem e fazem questão de exibir, né? E, e pode, algumas vezes, criar no outro um sentimento de ganância. Por isso, algumas vezes, os sequestros que acontecem, né? A gente vê assim, eu acho tão interessante quando você vê, né, algumas comunidades que têm, o chefão mora no meio, numa mansão que tem, enquanto em torno dele as pessoas estão na miséria total. Aí a gente fica pensando, muitas dessas criaturas, ao retornarem, né? Como é que é? Como é que elas vão viver? Porque se elas estão acostumadas a essa coisa toda do ter, né, enquanto na verdade é necessário ser, provavelmente é um sofrimento muito grande, tá? Os pobres de espírito, a modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia do quanto não sabem. Esse é o verdadeiro sábio. Ele tem ideia. Olha, e não é vergonha nenhuma, às vezes alguém perguntar alguma coisa, a gente fala assim, puxa vida, eu não sei isso. Não é vergonha. O ruim é a gente enganar, fingir, até quando, né? Não, eu vou falar que eu sei, mas não sei nada. E não sabe. Não sei. Dizer não, não tem, não, não tira pedaço, tá? Por isso, a humildade é considerada requisito indispensável para alcançar-se o reino dos céus. Humildade é o que é o requisito, tá? A humildade é o propulsor de todas as grandes ações em todas as esferas de atuação do homem. Como é bom quando a gente lida ou fala com uma pessoa que você sente nela a humildade. Tão bom, né? Agora, tem uns que transveste de humildade, mas não tem nada de humildade, né? Os humildes são simples no falar, são sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber nem da santidade, nem de santidade. A humildade, tolerante em sua singeleza, compadece dos que pretendem afrontá-la com seu orgulho. Cala-se diante de palavras loucas. Vibra com a verdade. A humildade respeita o homem não pelos seus haveres, mas por suas reais virtudes. A pobreza de paixões e de vícios é a que deve amparar o viajor que busca sinceramente a perfeição. O caminho é esse, tá? Foi esta pobreza que Jesus proclamou, a pobreza de sentimentos baixos, representada pelo desapego às glórias efêmeras e ao egoísmo e ao orgulho. E aqui, para terminar, que nosso horário já está quase chegando, né? Continua assim. O que nos encaminha para tal destino são os atos nobres, embasados na caridade e no amor condicional. É isso, são os atos nobres. Aquilo que eu falei anteriormente, né? Ao chegar do outro lado, não adianta eu estar com a carteirinha de espírita. Não. Ah, mas eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, eu fazia não sei o quê, tal, aquela coisa toda. Não. Simplesmente vai ser perguntado, acredito eu, em muitas das questões, qual o bem que você fez? O que você deixou de bom, né? Aí continua aqui assim. Precisamos também adquirir conhecimentos que nos permitam alargar o plano da vida em busca de horizontes mais vastos. Isso aqui quer nos dizer o seguinte: então eu não tenho que saber nada? Não, tem que sim. Precisa ter sabedoria, conhecimento, vai conhecer a sabedoria da própria vida. Coisas boas, sim, é importante, né? Às vezes fala assim, eu não quero saber nada porque eu não quero envenenar a minha mente.
E, às vezes, no envenenar a mente, a gente começa a focar mais em coisas que não são boas. Foca nas coisas boas. Olha para si próprio e vê, né, o quanto de coisa boa que cada um de nós temos, né? Aí ele aqui diz assim: ser humilde não significa aceitar desmandos e compactuar com equívocos. Ser humilde é reconhecer, como disse anteriormente, as próprias limitações. Então, é buscar incansavelmente a verdade e o progresso pessoal nas trilhas dos exemplos nobres e dignos. Ser humilde, ser tolerante, né? Ser pobres de espírito, isso é um caminho que todos nós vamos trilhar. A gente precisa trilhar. Não tem como. Ah, não. Eu posso até falar assim, gente, nessa não tem como, tá? Mas essa é a que está mais propícia. Provavelmente a próxima vai ser algumas dificuldades dessa que não foram resolvidas e mais a da próxima que certamente terão outros acréscimos. Então, o que que a gente pode fazer? Tá? O que que a gente pode construir de melhor para nós, como espíritos em evolução, espíritos para o progresso, espíritos a caminho da luz? É a gente, primeiro, gratidão a Deus por tudo. Tudo que nós temos, dificuldades, obstáculos, alegrias, família boa, família com dificuldade, emprego bom, sem emprego, lutando cada dia, mas não esquecendo que nós estamos aqui de passagem, mas essa passagem não pode ser qualquer passagem. Já anteriormente, certamente, levávamos a vida assim, tipo Zeca Pagodinho, quando fala, deixa a vida me levar. Hoje, quem tem que levar a vida somos nós. E que a gente esteja muito, mas extremamente dispostos a realmente sair daqui, a hora que for, eu espero que seja bem longe, né? Uns 90 e tantos anos, é bem melhor do que nós entramos. Está nas mãos de quem? Nas nossas mãos. Não está na mão da mãe, do pai, de Deus, não. Deus está nos protegendo. Quer dizer, ele vai falar, ó, está na sua mão você ser melhor hoje do que foi ontem. E é essa reflexão que eu trouxe, né? Aqui para nós e que fica para todos nós, para aprendizado. Tá bom? Boa noite. Obrigado, Rosângela, pelo estudo, né? Temos muita coisa para estudar, muita coisa para assimilar e principalmente muita coisa para colocar em prática, para que a gente possa realmente ter uma reencarnação que a gente possa dizer, essa valeu a pena. Muito obrigada. Amanhã estaremos de volta para os nossos estudos, começando às 16 horas, com o estudo do livro da Terezinha Oliveira, conversando com os espíritos da reunião mediúnica, e depois às 5h20, com o livro dos médiuns, tá bom? Vamos encerrando aqui a nossa reunião. Eu vou pedir para minha irmã Joana essa prece de agradecimento, minha amiga. Boa noite. Agradecemos a Rosângela pelo estudo da noite. Muito obrigado por tudo. Vamos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a eles pela dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos reencarnados nesse momento, conhecendo essa doutrina que nos orienta, que nos esclarece e que nos mostra o caminho que devemos seguir. Que cada um de nós nos esforcemos no dia a dia para lidarmos com as nossas dificuldades e procurarmos nos melhorarmos. Que Jesus nos envolva a todos, que o Pai amoroso derrame bênçãos de paz, harmonia sobre todos nós, envolva nosso Estado, nosso país, para que a paz, a harmonia e a fraternidade possa reinar em todos os lugares. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos guarde, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, minha irmã. Então, meus irmãos, agradecemos a todos pela presença do estudo, que o Senhor nos abençoe e sigamos em frente, né? Na certeza que está tudo bem, tudo vai dar certo. É. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau. Descanse.
Olha, eu mandei o vídeo do Haroldo para todos vocês, tá bom? Tchau. Obrigada. Tchau. Fiquem com Deus, que o Senhor Tchau. abençoe. Tchau.